noite. Boa noite. Boa noite. Eu ainda estava organizando aqui, porque hoje tá. Ó. Ó. Ali é pontual mesmo. Esse é professora profissional, né? E a gente vendo, a Paula estava organizando o cabelo. Pois é, meu cabelo tá bom? Assim? Odeio cabelo preto. Eu tava aqui organizando. Eu entrei ao vivo e ela estava organizando o cabelo e não percebeu. Ela estava olhando, mas Não. achando que era um espelho. E organizando o cabelo, pondo óculos. Não, eu vi, eu fiquei olhando assim, eu falei, será que eu mando o convite agora ou não? Ela tá terminando. Posso aparecer de qualquer jeito, né, Vitor? Com certeza, Aí eu não tô sei acostumado, cara. se eu vendo, se eu solto, mas o cabelo tá tão branco que eu não tô sabendo mais o que eu vou fazer. Mas amanhã eu vou resolver esse problema. Não, eu também, cara, eu tô cheio de cabelo branco, Não, cara. você não tem nem. Você pinta o cabelo? Não, eu tô cheio de cabelo branco. Não igual o Rafa, né? Mas o meu cabelo parece aqueles de pastor alemão. Já passou a mão em pastor alemão? Não. Pelo de pastor alemão? Rafa já, cachorro, cara. Aquele pelo grosso. Meu cabelo é igualzinho, cara. E aqueles malhado ainda, sabe? Com um branquinho. Tá bom, cara, tá bom. Você tá com quantos anos, Vitor? Cara, eu tô com 38. Você não tem 40 ainda. 38 anos. Você é muito novo, né? Ah, depende do ponto de vista. A Mari também é da sua idade. Ah, não, a Mari, graças a Deus, cara, eu adoro quando me perguntam isso. Ainda bem que ela não tá aqui, senão ela ia ficar louca. Bem mais nova. Ela é bem mais nova. É assim. Ela fica brava, cara, ela fica brava. Geralmente perguntam, vocês estudaram juntos? Daí, mas a Mari, ela tem 33. Bem mais nova. Mas eu você conheci tem, você tem 38, bastante jovem, mas já andou bastante, né? Ah, Rafa, já andei bastante, cara. Bastante mesmo, mas bastante, cara. Mas Bastante. foi de estrada de terra, igual o Rafael, porque o Rafael tem 44, amor? 45 anos, mas eu andei em estrada de chão, né? Não, Rafa. Thiago Toboni andou em pista dupla, né, velho? Não, Rafa, cara, eu já andei, cara. Andei, viu? Você sabe da história, né? Como que eu comprei minha máquina fotográfica? Você já escutou? Você vai contar agora. Então, então isso daí já é um, né? Não, então espera, deixa a gente começar, né? Dá pra ver que tem muita estrada, cara. Podemos começar. Barra do Garça, eu já fui em alguns lugares que você foi. Barra do Garça, Mineiros. Mineiros. Não é qualquer um que vai pra um lugarzinho desse aí, cara. Tá. Conheço. Não, daí. Tá, em Peru. Tá. Guayaquil. Chiclayo. No Peru, para chegar lá 32 horas de viagem. Não, cara. Para dar 4 horas de aula. Eu já fui para fora, mas eu já fui deportado na Bielorrússia. Então também, assim, já fui deportado. Cara, tem bastante coisa. Bem rodada, cara. É carro de taxista, entendeu? Vitor, O modelo não é tão velho, mas estourou a quilometragem já. Para nós é um prazer estar falando aqui com você. Assim, eu achei que você já estava até com mais de 40, porque é uma referência, né? Achei que para chegar onde você está hoje, você tivesse mais idade. E, na verdade, você é muito jovem, né? Muito jovem. Obrigado, mas... Então, assim, em nome da odontologia brasileira, né? Eu acho que você é uma estrela que veio daqui, que surgiu daqui e que leva o nome da odontologia brasileira para o mundo. E num altíssimo nível, né? Então, assim, tudo seu é um nível muito alto. Eu acho que você é um virginiano mesmo, né? Eu sou Libra. Libra? Não, mas eu sou no primeiro dia de Libra, aí, né? Tá eu sou vendo? 23. Tem muito do virginiano. Então você é virginiano. Você é do 23. dia 23, né? Cara, eu acho que meu filho... Não, deixa eu... Não, Pedrinho tá
Tava batendo Você aqui é na porta. 23 de Mas... setembro, Vitor? 23 de setembro. O Rafael é 21 de setembro, eu 22 e você 23. Ah lá? Aqui é Tá vendo? virginiano e você é um virginiano libriano. Então é perfeccionista ao total. Sou bem metódico e chato. Então, mas isso te levou à excelência, isso te levou a ser essa referência que nos orgulha tanto. Obrigada por você estar conosco, obrigada. Eu estava com ciúmes, né? Porque você só fazia live com o Rafael, já estava ficando com raiva. E aí, graças a Deus, vocês resolveram incluir as outras pessoas, né? É que a conversa com o Rafa, com o Thiago, não tem muito nexo, né? É figurinha, depois vai. É um negócio, igual você comentou, se não conhece, vai falar que são 3 retardados conversando. Coitado do Thiago, né? Porque sempre sobra para ele, né? Ah, mas é que ele apronta, né? Ele apronta, né? Inclusive, ele nem tá aqui para nos prestigiar. Tá vendo? Ontem ele chora de gratidão, mas não tá aqui. E você estava na dele. Então, obrigada, viu? Obrigada. Imagina, muito. É um prazer mesmo estar no perfil aí da equipe dentística, estar com vocês e o que vocês têm feito no ensino da dentística, que é a minha área, é a minha formação acadêmica, é maravilhoso. Eu acho que vocês reergueram a dentística no momento que, talvez, quando me perguntavam o que você fez? Prótese? Implante? Não, dentística. Eu, cara, dentística. O momento que lá em Araraquara, que eu tenho mais contato, era um pouco mais difícil fechar turma, várias universidades, né? Tinham 7, 8 alunos. E hoje, com o nome da dentística, eu acredito que fortaleceu novamente o desejo de fazer dentística e por consequência, as universidades voltaram também a ter especializações completas. Então, é um orgulho estar com vocês e parabenizar por tudo que vocês desenvolveram. Sei lá, vocês pegaram um negócio que estava meio morto e conseguiram reerguer o nome da dentística, não só nacional. Eu acredito que latino-americana, vocês têm um nome mais forte do que nacional. Então, isso daí é na parte da Sul-América, aonde eu vou, por ter um amigo que sempre fala bem de mim, fala, o Rafael falou de você e tal. E eu vejo que tem rodado bastante. Então, assim, é um orgulho estar aqui com vocês, dividindo, podendo prestigiar todo esse, né, o que vocês têm feito e conversar um pouco com os alunos, né, que eu sei que o foco de tudo isso, desse bate-papo, sempre são os seus alunos, né, e cuidar, dar esse, talvez uma pequena vírgula, uma contribuição, um grãozinho de areia para eles. Então, obrigado. Eu te agradeço, em nome da equipe, em nome da Paula, que é a nossa coordenadora. Te agradeço pela disponibilidade de tempo. Você hoje é uma referência mundial, com 38 anos, conseguiu ter uma carreira sólida e robusta na docência. Então, eu te agradeço por estar aqui conosco e poder contribuir com quem está conosco. Contribuir de maneira leve, de maneira amena, nesse momento difícil que a gente está passando, mas que está passando, e que todos nós voltaremos à rotina, alguns melhores, outros nem tanto, mas ajustando a vida. Então, te agradeço e eu queria contar uma história rapidinha para poder te fazer uma pergunta. Lógico. Me lembro, a gente sempre teve uma sintonia imediata, né? Talvez a primeiro momento que a gente se viu, apesar da diferença de idade, a diferença de lataria também, que eu pareço quase ser o seu avô, mas a gente se olhou e parecia, pelo menos da minha parte, parecia que eu te conheci há muito tempo e já éramos amigos. E eu me lembro direito quando a gente conversou especificamente num congresso do Rio de Janeiro, congresso da IFED, e que eu vi seus casos e eu fiquei absolutamente assombrado. Eu não tenho outro predicado, outro adjetivo para falar. Foi um assombro que eu tive de imaginar que eu estava diante de uma pessoa tão genial.
E aí foi o que depois a gente já sabe o que aconteceu conosco e tudo certo. Mas foi um assombro para mim, porque você me mostrou, mais jovem do que eu, uma odontologia que eu sonhava em praticar. Uma odontologia de altíssimo nível, de alto desempenho, excelentemente documentada e horizontalizada, ou seja, não é uma odontologia que é impossível de se atingir. Basta ter persistência, dedicação e muita obediência. Mas para mim foi um assombro. Você, você me faz confundir muito, Vitor. Alguns conceitos que eu tenho de vida, um deles é não acreditar em dom. Porque o dom, ele é a exceção da humanidade, ele não serve como regra. Aquele que nasceu para jogar futebol é só um, o resto tem que treinar. Aquele que nasceu para ser dentista especial, ele é só um, ele não serve como regra. Todos nós aqui somos iguais, então a gente precisa trabalhar muito. Mas você me causa muita dúvida, muita confusão. Porque eu vejo você trabalhar, e já falei isso onde eu vou, você é o melhor dentista que eu já vi trabalhar. Você é o melhor dentista em todos os níveis. Existem grandes dentistas na cirurgia, na periodontia, no implante, em todos os lugares, mas você é como se fosse um clínico geral, alguém que sabe e executa com absoluta precisão. Mas você me faz confundir se você tem o dom disso, mas você trabalha como um cavalo. Te fez chegar aonde chegou. Como foi essa trajetória para você chegar com 38 anos na referência nacional e para todo o mundo inteiro ver você dentro do Brasil como uma referência para eles? Como foi essa trajetória sua? Desde o esforço da máquina fotográfica ao que você viveu? Rafa, cara, não foi fácil, né? Eu vou tentar resumir, porque eu já, às vezes, comentei essa história com algumas pessoas, né? Tanto publicamente e em conversa privada, assim. Mas eu venho de um pai dentista, tá? Ao contrário do Thiago ontem, eu falei, eu vou ser dentista, entendeu? Minha tia é dentista, meu tio é dentista, todo mundo foi e é dentista, a maioria, né? Assim, 50% da família, a parte do meu pai, é um bom número. Todos são dentistas. E eu sempre gostei de esporte, mas no terceiro colegial eu falei, eu quero fazer Barro Branco, Polícia Militar, né? Só que quando eu vi nota de corte e tudo, eu falei, não tem como. Eu vou prestar odontologia numa faculdade que recém inaugurou em Campinas, a Unip, que falaram que tá fácil de passar. Então, no terceiro ano, eu acho que em julho eu prestei vestibular, passei. Não estava indo bem no terceiro ano e tinha aquela notícia, passou no vestibular, não reprova. Então eu falei, cara, passei em julho, agora eu vou curtir a faculdade. E fui para a faculdade, com desejo, né, de ser dentista. Então conheci algumas pessoas, primeiro, segundo ano fui bem, terceiro, ok. Mas eu estava morando em Campinas, no quarto ano já eu falei, pai, eu quero voltar porque eu quero trabalhar. Então eu já comecei a falar, não, eu gostei, eu quero isso, né? Eu quero isso. Voltei, comecei a trabalhar com meu pai e, obviamente, né, todo moleque acha que sabe mais que o pai, acha que sabe tudo, porque fez um curso ali, porque escutou, porque recebeu um elogio de um professor, e comecei a discutir com meu pai, brigar, quero mudar tudo, vamos fazer... Saí do consultório do meu pai. Montei um outro consultório, luxuoso, vendi o carro que meu pai me deu, minha mãe, fali, né? Só que sempre nessa loucura de consultório, eu fui fazendo especialidade, comecei com orto, larguei, né? Falei, cara, não entendo nada de cefalometria, etc. E fui para dentística em Araraquara, uma conversa longa, estava num shopping, conheci um grupo de pessoas ali, comecei a conversar e falaram, vim fazer prova de dentística. Eu falei, onde? Não, abriu, tem vaga remanescente. Eu falei, dentística, acho legal. Fui para lá e prestei a prova, vaga remanescente, passei também, né? E comecei a fazer a dentística. Meu pai ficou meio chateado que eu larguei a horta.
Fiz especialidade, na especialidade, por meu pai ser orto, eu sempre documentei, sempre brinquei com a máquina dele. Então, eu comprei uma máquina e comecei a documentar. E aí muda um ponto. Eu não conseguia tirar foto. Minhas fotos eram muito ruins. Só que eu tinha um amigo japonês que tirava foto desde a graduação, o Fábio Fuji. E japonês, né, cara? Então eu sabia o que era uma foto correta. E eu sabia o que era uma foto correta. Então eu bati muita foto. E em 2004, nesse tempo, eu me formei em 2001 para 2002, em 2004 eu já documentava de uma forma interessante. Em 2005, eu, por ter contato com um grande técnico, com o Luiz Alves, eu já aprendi um pouco das fotos de estúdio, iluminação com papel. Então a gente está falando de 15 anos atrás. E eu fui para o mestrado, por influência de grandes amigos, um que estava aí, Adriano Mendonça, Aracaju, Darlon, uma molecada que na época era moleque, hoje são professores de universidades públicas, mas me davam muita força, me motivavam. Mas eu sempre documentava bem. Então esse é um ponto, Rafa. Eu sabia, sempre soube o que eu queria mostrar. Então, o meu ponto, talvez diferencial, frente aos outros, não era habilidade manual. Eu já sabia tirar uma boa foto. Então, talvez eu tenha me destacado no começo, não por ser um bom clínico, não por ser um cara habilidoso, não por ter uma escrita para um artigo correta. Mas eu documentava bem, sequências. Eu conseguia ser metódico e protocolizado. E a partir daí, começaram a surgir os artigos. Daí no mestrado, eu tinha uma grande amiga, Niele, e ela me ajudou muito. Hoje ela está em Porto Alegre. E ela escrevia os artigos. Então eu tinha bons casos, e eu estava morando em Araraquara. Então eu ficava na clínica até 8, 9 horas, 10 da noite. 6, departamento. Eu lembro várias vezes uma professora que faleceu, ela brigava comigo, ela aparecia à noite na faculdade, você tá aí ainda? E daí ela fechava a porta. No outro dia pela manhã, o meu orientador, que era Marcelo Ferrarese, já estava me esperando e falava, Vitão, de novo, cara. Eu falei, pô, Marcelão, tá saindo um caso legal para o curso. Então foi nessa parte. Eu acho que um primeiro ponto que me elevou e me tornou algo foi boa documentação. Então eu sabia, talvez, vender o meu trabalho, tá? O que é o marketing hoje? Eu sabia fazer o marketing, mas através dos meus casos, da documentação. Porque hoje eu olho os meus casos, eu não acho, eles não são bonitos, os publicados há muito tempo. Mas eles são bem documentados. E talvez eu documentasse melhor naquela época, porque eu tinha muito mais tesão. Entendeu? Hoje, para documentar ainda é difícil, porque a gente perde um pouco. E até no TED Talks, eu falei, quando eu andava de patins, era bem mais legal do que hoje, que talvez eu tenha um carro bom, eu não vejo tudo da forma que eu observava quando eu ia de bicicleta ou de patins. E aquele tempo eu estava de bicicleta ou de patins. Então eu sentia cada foto, cada momento, cada vibração. Era cada clique, entendeu? 2005, 2004, cara, nossa, era absurdo, era uma festa. Primeiro artigo aceito na clínica, na Dental Press Estética, cara, chorava de felicidade. Né? E hoje foi mudando as coisas. Então esse foi um primeiro ponto, boa documentação. Eu soube vender meu trabalho naquela época. E hoje não, hoje, cara, é obrigação você ter uma boa foto. Se você não tem uma boa foto, a gente está falando de meio acadêmico, você não está dentro. Então, naquela época, talvez o meu diferencial não era didática, não era nada. Eram boas fotos naquele tempo, que as fotos não eram tão boas. E a partir dos artigos, eu comecei, talvez, a entrar em alguns meetings, em alguns locais, até o ponto que eu fui trabalhar em São Paulo, com o Laboratório Kim. Comecei a trabalhar com o Rodrigo Monsano, fui para a Imbra, e depois disso tudo, pelos artigos,
eu acabei indo para o ateliê. E no ateliê foi uma mudança radical de visão, de nível de paciente, né? Porque, cara, eu tinha ido máximo, sei lá, para Minas Gerais e conversava com pacientes que viajavam, era normal viajar o mundo todo. Então eu falei, cara, é um papo, é uma conversa. Eu comecei a crescer como pessoa, como profissional e como clínico, porque ali trabalhava uma odontologia multidisciplinar de luxo, não é mais o clínico geral. Mas a grande vantagem é que saindo dali, eu trabalhava no final de semana no meu pai. E eu voltava pro feijão com arroz. Então, eu passava uma semana planejando reabilitações, eu chegava no meu paciente e falava, olha, a gente tem que fazer uma reabilitação. Eu falava, Vitor, quebrou esse, ó. É só esse, cara. Não, mas, cara, é esse. E eu começava a enxergar os níveis sociais, as realidades de consultórios diferentes. E isso me fez pensar, tanto na parte de ensino, tudo, que cada um tem uma realidade. Não adianta, cara, não adianta discutir com fulano e ciclano. Você não sabe a realidade dele. Isso me fez pensar na parte de ensino, Rafa, que muitas vezes ser um bom clínico, né, um cara de mocho, é muito bom. Mas tem uma desvantagem. Um professor muito clínico. Qual? A realidade de ensino dele é com a clínica dele. E se ele é muito bom, ele atende paciente de luxo. E isso, 5% da população. E os outros, 95%. O bom de ser um professor de graduação e não ser clínico, que você consegue explicar e você vê a realidade, talvez, do pessoal que está crescendo. Mas você também não vê o alto desempenho. E eu tive essa oportunidade de trabalhar com pacientes milionários, trabalhar com um cara que trazia pernil, porco, uva no Natal aqui para o meu pai. Todas essas realidades, entender um pouco da odontologia, de uma Imbra a um ateliê. Então eu fui observando tudo isso. Até eu ir para fora e ter a oportunidade de trabalhar também na Europa com o Dr. Eric Mandoni. Então eu olhava a odontologia por todos os ângulos. Eu falava, cara, isso daí é um outro mundo, mas também não é a realidade. E a partir do momento que eu comecei a enxergar isso, a minha visão acadêmica de uma universidade, consultórios de alto padrão, consultórios de baixo padrão, odontologia lá fora, eu comecei a criar uma linha de raciocínio que para mim seria o equilíbrio da forma de ensinar e da forma de pensar. E muitas vezes padronizar isso com quem eu estou conversando, né? Com quem eu vou cobrar ou não. Entendeu? Para quem eu posso falar, tá uma bosta o seu trabalho, ou tá muito bom. Mas eu sei porque eu comecei a interpretar isso de uma maneira completamente diferente. Porque alguns querem elogios, outros querem críticas. E uma crítica construtiva, né? Assim, o cara quer mesmo. Quantas vezes eu já te perguntei, Rafa, o que você achou? Não, mas cara, me fala a verdade. Tapinha nas costas, não. Não, beleza. Então você tem que saber filtrar tudo isso. E toda essa experiência, cara, conhecendo da base da pirâmide ao ápice, onde eu consegui viver tudo isso, talvez tenha formado uma linha de raciocínio quando eu vou ensinar ou quando eu vou estar montando algo mais amplo. E por eu sempre estar ali, por ter publicado, por ter trabalhado muito, talvez as pessoas tenham visto o meu esforço, eu comecei a cada época da minha vida a ter bons padrinhos. Né? Eu não posso falar, eu tive um. Cara, a cada ano, por onde eu passei, eu tive um padrinho que me ajudou, que abriu portas. Em Araraquara, meu professor Marcelo Ferrarese me jogava para a Barra do Garça. Hoje eu falo, cara, graças a Deus, eu andava 18 horas, como muitos andavam, para dar uma aula. Né? Aprendi muito. Depois eu tive o Kim, que deixou eu viver em laboratório de prótese por 2 anos, cara. Eu entendi o que era um laboratório de prótese. Fui para Imbra, no ateliê eu entendi outra coisa. Depois disso, eu fui para os Estados Unidos por ter conhecido o meu professor em Araraquara, que nunca foi
um amigo em Araraquara. Ele era muito duro e talvez eu era muito amador, moleque naquela época. Mas um dia, por eu ir para os Estados Unidos para estudar inglês, para me comunicar com o Eric, porque eu não conseguia me comunicar com ele e queria, eu fui para Los Angeles e escrevi um e-mail para ele. Falei, professor, lembra, o Vitor de Araraquara, posso conhecer a universidade? Daí ele falou assim, não, vem aqui. Daí eu cheguei, levei meu computador, ele falou, professor, deixa eu te mostrar, aquele anseio de querer mostrar as coisas, né? Deixa eu mostrar um caso. Daí ele falou, que legal, você quer dar aula? Eu falei, nossa, dar aula? Daí eu falei assim, pensei assim, cara, que legal, né? Mas não, imagina, sabe aquele... O pessoal acha que a gente, né, quando conversa com alguém mais novo, acha que a gente não conhece a manhã. Não, imagina, eu não quero, mas por dentro, não, lógico que eu quero mostrar meu trabalho. E fui dar aula. Ele não ligou, colocou os residentes da prótese e de outras matérias, só que eu não falava inglês. Então, um mexicano ia traduzir. Naquela época, o meu espanhol tá ruim, mas assim, não, era muito ruim mesmo, na época também o espanhol. E a aula foi terrível. Em 30 minutos, os primeiros 10 minutos saíram pelo menos 20 pessoas. Os caras saem. E daí eu saí arrasado. Falei, cara, mas meu material, cara, meu pino anatômico, minhas músicas, minhas fotos, cara, tudo, rebatida, não valeu nada. Não valeu nada, cara. Eu falei, que porcaria é essa? Que visão é essa? E dali eu saí frustrado, acabou com a minha viagem. E aquele momento eu falei, cara, eu vou aprender isso daí. Eu vou aprender. E 2012, 13, 14, 15, eu passei dezembro e janeiro nos Estados Unidos, longe da família, da namorada, estudando inglês. Lá na universidade que ele me abriu as portas. 2016 eu morei ali, e 2016 foi um marco fundamental morando ali, para eu conhecer a odontologia fora e começar a divulgar o nome, né, fora do Brasil. Porque não adianta, cara. Se você não se comunica em inglês, se você quer fortalecer seu nome como um formador de opinião, o inglês é fundamental. E a partir do momento que eu comecei a me comunicar em inglês, abriram muitas portas. Mas tudo com o seu tempo. Por que isso, Rafa? Por estar com o Eric, ele me abriu várias portas na Europa. Em 2013, 14, eu já tive convite. Você quer dar aula em inglês? Eu falei para um grande CEO de uma grande empresa, eu falei, eu não estou pronto ainda. Quando eu estiver pronto, eu te aviso. E 2016, eu lembro que eu estava em junho ali, eu mandei, falei, eu acho que eu estou pronto. Estou pronto. E daí foi. Então, o cara foi construindo passo a passo, né? Passo a passo. Já escutou a história? Eu ia em seminário em Bauru com CPU embaixo do braço, entendeu? Eu pegava ônibus para Araraquara direto, morava em kitnet, horrível. Não estou dizendo que eu não tinha condições, meu pai tinha condições, só que era o estilo de vida. Eu falei, eu quero seguir isso. Talvez, por eu saber que eu tinha um porto seguro, eu arrisquei mais, você entendeu? Por eu falar assim, cara, meu pai, se danar tudo, meu pai me salva, então eu arriscava mais. Nós conversamos, eu não posso falar. O Jolie falou sobre isso, assim, não é se vitimizar, não é valorizar a vitimização, mas você quis ser o que você é, você fez por onde, independente do caminho que fosse trilhar. Se fosse de pista dupla, iria, se fosse de asfalto simples, iria, se fosse na pista de chão, iria também. Assim, a determinação sua que é absurdamente admirável. E então, Rafa, nisso tudo, mas a minha determinação eu também já questionei muito, entendeu? Assim, daí você entrou um pouco no dom. Meu pai já foi separado várias vezes, nunca tive tanta harmonia dentro de casa. E talvez, cara, eu conseguia... como que eu poderia me dizer isso? Eu consegui tirar todas as minhas tristezas e colocar dentro do mocho, entendeu? Era o local que eu falava, cara, eu vou fazer isso da melhor maneira possível. Então, eu me dediquei muito à odontologia
não foi porque, assim, eu amava odontologia. Era minha fuga. Graças a Deus, eu poderia ter entrado na bebida, em outra coisa. Mas eu falei, não, cara, a minha fuga é odontologia. E daí não tem, cara, você se dedicando tudo, eu comecei a ter resultado. E daí você fala, eu curto odontologia, lógico, tal. Mas eu me dediquei muito, não porque eu tinha dom, nada, porque era uma fuga, cara. Era o lugar que eu sentava, tirava minhas fotos e falava, cara, que bacana. E eu conseguia esquecer meus problemas, né? Então eu, por muito tempo, não foi dom, cara, foi uma fuga. Foi um vício, mas bom. Não sei se existe um vício, né? Você conhece mais o português. Existe um vício bom, mas era um vício, cara, que me trouxe coisas boas. Eu sei. E por que você veio da especialização, mestrado, doutorado, e você nunca pensou em ser um professor universitário? Você já teve isso como meta ou nunca passou isso pela sua cabeça? E eu já. O meu sonho, por muito tempo, foi estar dentro de uma universidade pública. Só que a minha formação, eu nunca escrevi artigos científicos, eu nunca fui parte de fazer trabalhos laboratoriais. Então eu não tinha currículo, não adianta, entendeu? Eu estava já num grupo que o pessoal saía Eu fui para o mestrado em Araraquara, eu vim de uma faculdade particular. Daí tinha pessoas que vieram de estaduais, já tinham trabalhos, iniciação, tudo, formando. Meu currículo era fraco para um meio acadêmico. Então, eu falei, eu não consigo me trancar num laboratório. Eu fiz minha tese, mestrado, doutorado, os trabalhos, mas não é algo que me despertava um desejo. Então, eu não fui atrás porque eu sabia que meu currículo era fraco. E é um concurso público. Então não adianta você poder fazer um bom seminário, apresentar, mas você não tem currículo para entrar numa universidade estadual. Então eu falei, isso é consequência de eu não ter me preparado antes. E hoje, quando eu converso com alunos de graduação, eu falo, cara, é agora, você tem que começar agora. Se quer ser professor, é agora. Primeiro ano já, cada ano você tem que ter 1 ou 2 trabalhos. E hoje o pessoal já conhece mais do esquema, né? Mas eu não fui por saber que o meu currículo era fraco. Isso me frustrou muito e talvez me deixou assim, esse desejo. Então eu tive esse sonho. Hoje não mais, mas eu tive por muito tempo esse sonho. Vitor, e assim, você contando a sua história, eu acabo que eu vejo um pouco assim, você nunca foi um aluno nota 10, né? Porque você fez faculdade particular, você foi para a especialização que tinha vaga remanente. Você nunca foi um aluno 10, né? Não. Nunca fui um exemplo de concentração, nada. Mas isso é um fato, né? Porque a odontologia, ela é repetição, né? Repetição, planejamento, muitas vezes, é repetição. É você enxergar, olhar. Então, é muita repetição. A linha de raciocínio é repetição. Você olhar 10 casos diferentes e vão ter a mesma sequência. Mas eu fiz o caminho inverso, né? Eu pratiquei muito e depois eu fui entender o que eu estava fazendo. Então, eu consegui ter um trabalho manual adequado para depois entender por que eu fazia aquele trabalho manual. Então, foi ao contrário. Eu te pergunto isso porque sempre as pessoas pensam, né, que ele é sempre nota 10, sempre 10, vai fazer a universidade pública e vai ser bem sucedido e vai chegar lá e vai alcançar lá. E, na verdade, o que eu vejo com muita frequência são os 7, 6 que se tornam incansáveis na busca, que é o seu exemplo, e chega lá, né? E busca isso, né? Tá buscando, né? São 18 anos que eu saí da graduação, né? Eu entrei em 98, então são mais de 20 anos. Talvez eu tenha 38 anos, mas eu vivi
da odontologia, pelo menos por uns 13 anos, de domingo a domingo, sem incansável. Meu sogro me disse ontem, sai do computador. Ele falou, eu só te vejo no computador. E tô com um projeto, eu falei, qual que é o problema, né? Às vezes incomoda, né? As pessoas. Eu falei, cara, eu não tô vendo série, cara, eu tô trabalhando. O máximo que eu me distraio é mandando figurinha pro Rafa e pro Thiago. Então eu sempre fui assim. Por muito tempo, quando eu não tinha filho, quando eu tinha um relacionamento mais, uma namorada, tudo, cara, eu me dedicava. Não tinha WhatsApp, então eu não podia ficar mandando figurinha, daí eu tinha uma namorada. Talvez se eu tivesse com o mesmo pensamento hoje, o WhatsApp, eu ia ficar só nas figurinhas. Porque eu sempre fui assim, sabe, eu vou fazer aquilo e vou fazer aquilo. Mas eu sempre precisei ter espelhos, né? Então eu tive sorte de ter bons espelhos. Então eu sempre olhava e falava, eu quero ser igual aquele cara, eu quero ser igual aquele cara, eu quero ser igual aquele cara. Ia atrás, tentava fazer o máximo possível. E muitas vezes apanhava. Né? Não espelho. É usar a pessoa, né? São espelhos. Não, quero trabalhar, né? Igual isso. E sempre, por gostar de esporte, sempre com aquela mentalidade, né? Não ganha quem bate mais forte, é quem aguenta tomar mais porrada. Então eu tomei muita porrada. Como eu te falei, eu fui uma aula numa universidade e todo mundo deu risada e foi embora. Esse ano eu dei aula 2 horas ou quase 3 horas para os residentes de prótese, que é uma outra mentalidade, e gostaram muito. Então, por exemplo, depois de 2012 que eu fui para lá, depois de 8 anos, eu consegui tirar mais um ponto, fazer um xizinho. Falei, cara, eliminei esse trauma. Aqui nesse mesmo lugar, que há 8 anos atrás foi ridículo. Mas tem que ter tempo, não adianta, não é de uma hora para outra. É que tudo é tão fácil que as pessoas acham que tudo é rápido, de uma hora para outra. Né? Então eu acho que é persistência e vontade, né? Querer. Quando você quer uma coisa, não adianta fazer 90%. É 100%, cara. Assim, eu tenho uma frase interessante que as pessoas usam. Você precisa fazer o que você ama, né? Se eu fosse fazer o que eu realmente amo, eu ia ficar sentado vendo televisão o dia inteiro, porque eu amo ver televisão. Na realidade, você precisa, ao escolher alguma coisa, ame o que você está fazendo. Não é fazer o que você ama. Você escolheu e amou desesperadamente até hoje o que você está fazendo. Né? O exemplo que eu tenho é de dedicação e obediência. É o que você falou, é treino. Faço um dia, depois de novo, é repetição. É obediência, é não inventar, não pular etapas, ter paciência. A odontologia é assim, é paciência. Né? Com certeza, só que nós estamos com um problema, Vitor. Mano. No tema da live, era... Vamos falar de dente, cara. Vamos falar de dente. Odontologia restauradora em 60 minutos. Eu tenho um monte de perguntas. Vamos fazer um bate-volta. Nós temos 22 minutos. Eu acho que vai ficar bem condensado. Vamos fazer um bate-bola. Assim, mocap direto ou indireto? Mocap galera mudou agora completamente, né? Tá. Não, perfeito. Eu tenho muita amizade com técnicos, você sabe. Meus maiores instrutores dessa parte de design de sorriso foram técnicos. Técnico diz, se você fizer um mocap direto, 100% com a forma vestibular final, eu não vou fazer igual. Porque dente de dentista é dente de dentista. Então, se você quer fazer um mocap direto para definir altura, diâmetro, ok. Agora, você quiser fazer um mocap direto e falar para o técnico copia a forma vestibular, esquece. Tá? Porque se você faz uma forma vestibular boa e quer que ele copie, você entende muito de forma e você é detalhista. Então você vai ver a diferença. Agora, se você faz mais ou menos e fala, o técnico seguiu o meu mocap, o que vem na minha cabeça? O cara não entende de forma.
Entendeu? Tudo tá bom. Então, o mockup direto ajuda muito para você definir altura e dimensão. Agora, o mockup esse mockup feito pelo técnico, se você tem um paciente extremamente exigente, extremamente detalhista, você precisa do mockup feito pelo seu técnico, porque o cara não vai reclamar daquele pontinho. E aí você precisa saber o que ele imagina no resultado final. Tá? Então eu gosto do mockup direto para o técnico não trabalhar, nas escuras, mas se eu tenho um paciente extremamente exigente, eu prefiro provar o mockup indireto. Perfeito. Falo, cara, essa é a minha resposta. Ela tem 19 perguntas. Foto de estúdio ou só flash twin? Tá. A foto de estúdio, comercialmente, perfeita. Lindo. A pele fica bonita, tudo fica bonito. Tá? Foto de estúdio para um consultório odontológico, numa visão marketing, ter pacientes através de rede social, etc., seu book, como o Dudu preconiza, perfeito. Fotos de estúdio para vender o seu trabalho, perfeito. Fotos de estúdio gigantes para discutir dentista com dentista, depende. Se você quer me mostrar a sequência passo a passo, perfeito. Não é a foto que vai falar que você está com a espátula no lugar errado. Agora, para falar translucidez, para falar detalhes de profundidade em cor, daí já não dá. Ou todas, ou um bom twin. Tá? Resina ou cerâmica? Vixe. Não, isso é ótimo, ótimo. Resina. Ótimo. Acabou a live. Resina. Para você. Não, sim. Resina, todo mundo tem que fazer bem feita resina. Todos. Todo mundo tem que dominar a resina, porque no consultório, uma hora que chega um cara com o dente inteiro quebrado, você tem que saber pegar uma bolinha de resina, colocar ali, fotopolimerizar e esculpir um dente. Então, resina é obrigação. Essa é a minha opinião. Agora, resina ou cerâmica, depende do caso, depende de mil coisas. Mas eu responderia primeiro resina, depois cerâmica. Mas resina é obrigação. E a cerâmica de silicato ou feldspática? Não, ótimo. Depende, qual que é o seu objetivo? Copiar ou criar? Se você vai criar um sorriso, o de silicato funciona bem. Se você vai copiar estrutura dental, copiar maquiado... Não vai. Depende, só se tiver um dente muito opaco, parecendo um osso. Mas é daí ele pode copiar. Mas dentes com translucidez, efeitos, copiar um central com o outro, numa luz natural, é completamente diferente as propriedades ópticas. Então eu uso muito maquiado. Depende do meu paciente, depende de vários fatores que, na minha opinião, seria a minha árvore de decisões. Agora, você me fala qual que é o mais bonito, qual é a arte, qual que pode chegar a algo quase ao natural, cerâmica sobre refratário, sem sombra de dúvidas. Agora, Vitor, você faz mais cerâmica sobre refratário ou de silicato? De silicato. Por quê? Porque hoje eu trabalho muito com retrabalhos, com espessura, etc. Mas quebrou um dente... E a cimentação é cimento resinoso, fotoativado ou resina aquecida? Minha primeira opção seria o cimento resinoso. Minha primeira opção. Cortou, né? Cortou? Agora. Deu delay? É. Cimento resinoso seria a minha primeira opção, tá? Mas você tem que também saber a técnica da resina. Quimicamente, termomodificada. E quando indicar? Aquecida. E quando indicar, tá? Mas a minha primeira opção seria o cimento resinoso.
E hoje, com esses adesivos universais, você, com toda a sua experiência, você continua usando um adesivo convencional ou você já vai para o universal? Olha, o que eu posso dizer para você? Meu pai sendo dentista, eu vi muita restauração classe 3 de Adaptic, tá? Quando eu comecei a trabalhar, eu usei muito Prime Bond 2.1, né? Mas eu sempre fui da dentística, sempre trabalhei nos posteriores isolados, sabia da importância de estar seco. E hoje eu vejo alguns pacientes, estão em boca. Se você me perguntar, Vitor, cientificamente, a ciência fala, 4ª geração não adianta, né? Ele é superior na ciência, mas até que ponto isso clinicamente, não sei. Se você me pergunta, me dê uma escala do que é importante, então, numa adesão correta. Na minha opinião, primeiro, campo seco, isolado ou não, campo limpo, uma boa fotopolimerização e depois o sistema adesivo. Tá? Então, eu penso que existem coisas mais importantes nesse operador dependente do que simplesmente o adesivo. Por exemplo, você prepara uma faceta e expõe dentina no terço cervical, geralmente, no terço cervical. Quando você só coloca um fio, se você expôs dentina no terço cervical, seu preparo está intrasulcular. Ficou com provisório. A gengiva não tá bem, tá aceitável para você cimentar. Mas você tem que esfregar na dentina, a gente sabe, 15 segundos. Se você tem dentina exposta no terço cervical intrasulcular, eu duvido que 90% da população esfregue por 15 segundos e jogue ar para evaporar o solvente. Por quê? Cara, se sair uma gotinha de sangue, eu perco minha cimentação. Daí passa, joga um ar e já quer cimentar. Qualquer adesivo não vai funcionar direito. Eu preferiria, num caso como esse, isolar e usar um 5ª geração, um Tetric N-Ceram de 5ª, ou Total Et de um frasco, esfregar outra camada, jato de ar, um universal sem condicionar aquela parte, do que usar um 4ª. Agora, se você já domina, tem uma boa lâmpada, se você tem um bom isolamento, tudo isso, e você trabalha bem, se você tem a possibilidade de 4ª, ótimo. Mas se você fizer tudo isso de uma forma correta, eu acredito que hoje adesivos de casas comerciais estabelecidas, boas casas comerciais, você vai ter êxito. Então hoje no meu consultório eu trabalho com 2 adesivos, um universal e um autocondicionante de 2 frascos. E daí eu vou ter diferentes estratégias adesivas de acordo com o substrato e a situação clínica que eu vou trabalhar. Aproveitando, já que ela está anotando, que ela me deixa falar, em uso de adesivos universais, aplica ou não aplica ácido em esmalte? Na minha opinião, se você não quer ter, talvez, um manchamento, tá? Não que vai infiltrar. Já tem os trabalhos do pessoal da Bélgica. Eu tenho um bom contato com a Marlene Pillmans. Eu fiz um trabalho na boca da Marlene sem saber que era a Marlene. Entendeu? Não sabia inglês, tem que fazer uma faceta, 2 facetas no paciente. Fui lá, fazendo do meu jeito. E depois eu fui para um congresso em Madrid, eu olhei a grade e falei, nossa, a Marlene vai falar. Quando chegou a Marlene, eu conheço. Era ela. E daí, conversei muito com ela. E... Rafa, me empolguei aqui. Você tinha me perguntado o quê? Ácido em esmalte. Tá. Então, eu acredito que hoje, com o desenvolvimento, se você atear e criar já essa retenção micromecânica com jato de óxido de alumínio, você até poderia ir sem ácido. Se você não usar nada, só uma profilaxia e esfregar bem, ter paciência,
Sua restauração não vai cair, mas eu acredito que você pode ter pequenas linhas de pigmentação. Então, para evitar isso e não arriscar, eu ainda aplico ácido. Mas eu acho que se fizer um estudo correto, seguindo um protocolo, você pode ter uma adesão até em esmalte aceitável. Mas na boca, frente a um monte de estímulos de tudo que ocorre, eu acredito que o ácido seria fundamental para você ter uma margem, né, mais intacta e não ir talvez em outro dentista e o cara fala, ó, tem uma manchinha aqui, infiltrou. Quantas restaurações nós não removemos porque está infiltrada e não tem nada? Então eu prefiro ainda, por segurança e criar uma interface mais duradoura enquanto a cor, aplicar o ácido. Remove excesso com pincel ou com técnica de flash de luz? Excesso de cimento. Não. Legal isso daí, né? Bem legal. Eu prefiro pincel. Tá? Eu prefiro pincel para laminados. Para coroas, quando o meu preparo ele tá mais terminando numa interface vertical, eu acredito que o clique ele é bem-vindo. O clique é bem-vindo para um paciente às 7 horas da noite, mas o pincel seria a minha primeira opção. Eu tive a oportunidade também de trabalhar na boca de autores desse trabalho nacional como dentista. Que fez esse trabalho com as microscopias que muitos, né, formadores receberam e utilizam. E eu perguntei, dou clique ou uso pincel? E ela falou, Vitor, faça da maneira que você se sentir mais seguro e que você acredita que seja correta. Acho que ambas podem funcionar. Agora, tá com um buraco. É lógico que se você der um clique, você vai abrir uma fresta. Tá com a adaptação padrão, né? Nada é 100%, mas tá com uma padrão, o clique também vai funcionar. Mas a minha primeira escolha é pincel. Implante zigomático ou selante de fóssulas e fissuras? Não, tô brincando. Tá de sacanagem. Não, tá de sacanagem. Aí era muita filosofia, né? Olha, assim, é porque estamos terminando, velho. Depende do suco da prótese, né? Zigomático. Não, já pensou se você responde isso, cara? Aí era demais, né? Meu irmão, você que é uma referência para todos nós, que não só estuda, não só desenvolve ciência, não só desenvolve novos passos, novos rumos, viaja o mundo inteiro. Eu ia fazer uma pergunta séria, mas agora eu tenho que terminar com uma gracinha. Biscoito de polvilho ou pamonha? Não, polvilho, né, Carol? Sabia que você perguntou. Agora, sério. O que você enxerga em termos de, se é que você tem alguma coisa aí na sua cabeça, porque a gente sempre tem a teoria de conspiração, né? Você enxerga alguma evolução material ou técnica nesses próximos meses ou anos para a odontologia? Alguma coisa que você acredita que vá mudar algum passo, algum rumo, algum material? Quanto tempo a gente tem, Rafa? Tem 5 minutos. Não, 4. Não, 4. 4. Totô chegou. Atrasado. Chegou atrasado. Aí bota nem vou dar bola. Já falou que te ama, pôs coração. Mais tarde tem resenha. Vamos ver o que ele vai falar. Terminando aqui, eu só vou terminar de colocar o Pedrinho para dormir. Daí aquele olharinho das 11 eu volto e começo a... Rafa, isso é uma grande briga. E na parte restauradora, com essa parte digital, o pessoal fala, não, a odontologia muda. Eu não vejo, cara. Eu vejo ela, em termos de restauradora, seguindo, cara, a gente molda da mesma maneira. Vou moldar digital, mas eu coloco fio ainda. Tá? Eu preparo com alta, múltipla broca. Eu não vi tanta, né? Materiais... Mas a feldspática está aí ainda.
né? Então eu não vejo isso. Agora, toda essa parte de materiais bioativos, resinas, cimentos, remineralização, que já não é novo, mas assim, essa parte eu acho que a odontologia ela tá evoluindo. Mas aí eu não tenho gabarito, cara, não é uma área que eu estudo, tá? Tenho, escuto, vejo, leio ali, mas não é algo que eu vou a fundo, né? Mas eu acho que isso, para um geral, ter uma resina que ela é bioativa, que ela pode diminuir o índice de cárie, que ela pode liberar algumas partículas para regular o pH, flúor, etc. Eu acho que desenvolvimento, cada vez esses materiais são excelentes. Materiais para diminuir acessos endodônticos, algo para, né, que já tem bastante coisa desenvolvida para evitar estar contaminado, não fazer o acesso, são algo nessa linha. Implante, implante é implante, se vai ser de zircônia, de titânio, é implante. Cerâmica é cerâmica, resina é resina, resina composta é resina composta. Então, não vejo, né? A resina composta sempre vem com conceitos novos. A bioatividade, por exemplo, é uma coisa interessante. O próprio Thiago, depois, um dia, pode falar sobre isso para nós. Você tem 1 minuto para falar uma última pergunta. Quando você senta no mocho, tem alguma coisa que você olha e fala, puta, isso aqui podia mudar? Tem algum procedimento que não é que você não gosta, é que você gostaria que fosse diferente, ou mais fácil, ou mais rápido, alguma coisa assim que, porra, isso... O que poderia mudar a hora? Anestesia. Boa. Matou, é isso aí. É isso aí. Anestesia, cara. Anestesia e o tempo do material de moldar. O Lúcio fez uma pergunta. O Lúcio também apareceu, ótimo. A pergunta do Lúcio Pergunta top? É top. Lá. Diz que você, seu gel do cabelo, qual que é a marca? Qual o pincel que você usa para remover o excesso do gel do seu cabelo? Cara, eu não... É mão e um pouquinho, assim. E top. E gel top. Top. Agora, o Lúcio mas, ó, tem uma técnica magnífica para o gel do cabelo dele. A gente tem algumas figurinhas dele. Acabou. Várias. Eu não sei, cara. Você não sabe fazer, o jumento. Foi um bate-papo bem legal. Foi um prazer mesmo. Obrigado pela oportunidade. Um beijo para os seus alunos. E sucesso para eles. Logo você estará aqui conosco. Que tenhamos, com certeza. Que tenhamos paz, que tenhamos saúde, que tenhamos a possibilidade de voltar à nossa rotina e que não nos falte biscoito de porvir. Cara, beijo. Ele adora, é? Olha lá. Que é isso? Biscoitinho aqui, ó. Vou terminar. Todo dia. Come um pacote? Todo dia ele come um pacote desse, galera. Obrigado, meu irmão. Imagina. Beijo. Tchau.